Eu tenho 25 anos e, em alguns dias, sinto que destruí minha vida antes mesmo de ela realmente começar. Não tenho uma casa, não tenho um carro, não tenho uma profissão que me dê orgulho, não tenho dinheiro guardado. E quando abro as redes sociais, parece que todo mundo da minha idade já descobriu o que fazer da vida. Um amigo comprou uma moto, outro está se casando, outro começou a viajar. E eu continuo aqui, tentando entender em que momento fiquei tão para trás. O mais assustador é que talvez nada tenha dado terrivelmente errado. Eu apenas continuei esperando minha vida começar. E, quando percebi, os anos já tinham passado. Durante muito tempo, eu evitei pensar nisso. Dizia que ainda era jovem, que no próximo ano as coisas melhorariam, que alguma oportunidade apareceria, que eu só precisava encontrar aquilo que realmente queria fazer. Mas, no fundo, havia uma pergunta que eu tentava não responder. E se o problema for eu? E se eu tivesse desperdiçado tempo demais? E se eu tivesse feito escolhas erradas? E se todas aquelas pessoas que diziam que eu precisava levar a vida mais a sério estivessem certas? Você começa a olhar para as coisas que não possui como provas de que falhou. A casa que não comprou, o carro que não tem, o trabalho de que não gosta, o curso que abandonou, o dinheiro que nunca conseguiu guardar. Até seu aniversário começa a parecer menos uma comemoração e mais uma cobrança. Você não pensa, estou fazendo 25 anos. Você pensa, já estou fazendo 25 anos. Como se existisse um relógio invisível dizendo que seu tempo está acabando. O pior momento era abrir o celular. Eu via pessoas da minha idade anunciando promoções no trabalho, casamentos, viagens, empresas, apartamentos, corpos perfeitos, rotinas organizadas. Elas acordavam cedo, treinavam, trabalhavam, estudavam, investiam e ainda pareciam felizes fazendo tudo isso, enquanto eu tinha dificuldade até para decidir o que fazer na semana seguinte. E, lentamente, a conquista de outra pessoa deixou de ser apenas uma conquista, virou uma acusação. Quando alguém comprava um carro, eu não pensava, que bom para ela. Eu pensava, por que eu ainda não consigo? Quando alguém encontrava um bom emprego, parecia que a vida estava me mostrando mais uma pessoa que tinha avançado enquanto eu permanecia parado. Mas havia uma coisa que eu não percebia. Eu estava comparando os bastidores da minha vida com os melhores momentos cuidadosamente selecionados da vida de outras pessoas. As redes sociais não precisam mentir para distorcer a realidade. Basta mostrar apenas uma parte dela. Pesquisas associam comparações para cima nas redes. Quando observamos pessoas que parecem estar em uma situação muito melhor, há avaliações mais negativas sobre nós mesmos e há uma autoestima menor. Isso não significa que toda a rede social seja necessariamente prejudicial, mas que a maneira como fazemos essas comparações importa. Quando estamos frustrados, parece que nossa situação é excepcional. Todo mundo está avançando, todo mundo possui um plano, todo mundo encontrou seu lugar, menos nós. Mas o Brasil real é muito diferente do que aparece em um feed. Em 2025, o país tinha 46,6 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Desse total, 17,5%, aproximadamente, 8,2 milhões de pessoas, não estavam trabalhando, estudando ou frequentando algum curso de qualificação. Outros 25% estudavam ou se qualificavam, mas ainda não estavam ocupados. Isso não significa que permanecer parado seja inevitável. Também não significa que devemos aceitar qualquer situação para sempre. Significa apenas que você não é a única pessoa enfrentando dificuldade para entrar no mercado, encontrar uma profissão e construir independência. Sua situação não é uma prova de que você nasceu fracassado. Ela é um problema real que precisa ser enfrentado, mas não é uma sentença sobre quem você será pelo resto da vida. Nós crescemos acreditando em uma ordem quase perfeita. Primeiro, terminamos a escola, depois entramos na faculdade, conseguimos um emprego, compramos um carro, saímos da casa dos nossos pais, encontramos alguém, compramos uma casa e, finalmente, começamos a viver. Mas a vida raramente respeita essa ordem. Algumas pessoas começam a trabalhar cedo, mas demoram para estudar. Outras estudam durante anos e demoram para conseguir emprego. Algumas compram um carro aos 20. Outras descobrem sua profissão aos 30. Existem pessoas que parecem estar muito à frente e precisam começar novamente alguns anos depois. A fase entre o fim da adolescência e a vida adulta é estudada como um período marcado por exploração, de identidade, instabilidade e pela sensação de ainda não ser completamente adulto. Sentir-se entre duas fases não significa necessariamente que alguma coisa esteja quebrada em você. Essa instabilidade faz parte da experiência de muitos jovens adultos. O problema não é não ter tudo resolvido aos 25.
O problema é usar essa incerteza como justificativa para não construir nada aos 26. Talvez você não tenha um carro, mas aprendeu alguma habilidade no último ano? Talvez não tenha uma casa, mas conseguiu diminuir alguma dívida? Talvez ainda não tenha o emprego ideal, mas está mais preparado do que estava há 6 meses? Nós fomos ensinados a medir o progresso apenas pelas coisas que podem ser exibidas: carro, casa, viagem, salário, título profissional. Mas existe um progresso que acontece antes disso: aprender a controlar seus gastos, concluir um curso, enviar um currículo mesmo com medo, construir um portfólio, trabalhar em algo temporário enquanto prepara o próximo passo, sair de uma dívida, passar um mês inteiro cumprindo o que prometeu. Nada disso impressiona muito nas redes sociais, mas é justamente isso que constrói as conquistas que todo mundo vê depois. Você não controla quanto tempo será necessário para comprar uma casa, mas controla o que fará esta semana para aumentar suas chances de chegar lá. Talvez você realmente tenha desperdiçado algum tempo. Talvez tenha tomado decisões ruins. Talvez tenha recusado oportunidades. Talvez tenha começado coisas e abandonado todas. Não é necessário mentir para si mesmo e fingir que tudo aconteceu exatamente como deveria. Algumas escolhas possuem consequências, mas reconhecer isso não significa que você destruiu sua vida. Significa que agora possui informações que não tinha antes. Você sabe quais hábitos não funcionaram, sabe quais escolhas deixaram você nessa situação. Sabe como é doloroso esperar que sua vida mude sozinha. Você não consegue voltar aos 18 anos e fazer tudo diferente, mas pode impedir que sua versão de 30 anos olhe para você hoje e faça a mesma pergunta: por que eu não comecei naquela época? 5 anos parecem muito quando olhamos para frente, mas parecem assustadoramente rápidos quando olhamos para trás. Quando você se sente fracassado, sua mente transforma toda a vida em uma única frase: eu não conquistei nada. Essa frase é pesada, mas não ajuda a decidir o que fazer. Substitua o julgamento por um inventário. Pegue uma folha e divida em 3 partes. Na primeira, escreva: o que está me prendendo hoje? Pode ser uma dívida, falta de qualificação, medo de procurar emprego, desorganização, uso excessivo do celular, falta de dinheiro, ou não saber qual caminho escolher. Na segunda parte, escreva: o que está sob meu controle nos próximos 30 dias? Atualizar o currículo, enviar 5 candidaturas por semana, começar um curso gratuito, economizar uma quantia pequena, criar um portfólio, conversar com alguém que já trabalha na área. Na terceira parte, escreva: o que não posso resolver agora? Comprar uma casa, conseguir o emprego perfeito imediatamente, recuperar os anos que passaram, controlar a opinião dos outros. Você precisa parar de gastar energia tentando resolver hoje aquilo que só pode ser construído com o tempo. Não tente decidir sua vida inteira. Decida os próximos 90 dias. Escolha apenas uma área principal: renda, trabalho, estudo, saúde ou organização financeira. Agora defina um resultado concreto. Não escreva: quero melhorar de vida. Escreva: nos próximos 90 dias, vou conseguir meu primeiro cliente. Vou concluir um curso e criar 3 projetos para meu portfólio. Vou enviar meu currículo para 50 vagas compatíveis. Vou guardar meus primeiros R$ 500. Depois, escolha uma ação que precisa acontecer toda semana. 5 candidaturas, 3 horas de estudo, um projeto produzido, uma conversa com alguém da área, uma parte da dívida paga. Você não precisa sentir que encontrou seu propósito. Precisa permanecer tempo suficiente em um caminho para descobrir se ele pode levar você a algum lugar. Muita gente não está perdida porque escolheu o caminho errado. Está perdida porque troca de caminho antes de dar passos suficientes. Talvez o seu próximo emprego não seja o trabalho dos sonhos. Talvez seu primeiro serviço pague pouco. Talvez você precise começar com um equipamento ruim. Talvez ainda more com seus pais. Talvez precise usar ônibus enquanto alguém da sua idade publica uma foto com o carro novo. O primeiro degrau não precisa parecer impressionante. Ele precisa suportar o segundo. Existe uma diferença entre aceitar uma situação temporária e desistir de crescer. Você pode trabalhar em algo que não ama enquanto desenvolve outra habilidade. Pode começar pequeno enquanto aprende. Pode usar o que possui enquanto constrói condições melhores. Não transforme a vergonha de começar por baixo em uma desculpa para nunca começar. Uma vida melhor não começa quando você finalmente consegue parecer bem-sucedido. Começa quando você deixa de tomar decisões apenas para não parecer fracassado. Você não precisa desaparecer completamente, mas precisa observar como se sente depois de usá-las. Existem perfis que ensinam alguma coisa, outros inspiram, e existem aqueles que fazem você terminar cada sessão se sentindo menor. Silence o conteúdo que transforma a vida de outra pessoa em uma arma contra você. Pare de acompanhar pessoas apenas porque sente inveja delas. E,
Principalmente, nunca tome uma decisão importante durante um momento de comparação. Não compre algo para parecer que avançou. Não escolha uma carreira apenas porque ela parece bonita na internet. Não desista porque alguém chegou antes. Você não conhece o ponto de partida daquela pessoa. Não conhece a ajuda que recebeu, as dívidas que possui, os fracassos que não publicou. O quanto daquilo é apenas aparência. Use a vida dos outros como informação, não como veredito sobre a sua. Talvez você tenha clicado neste vídeo porque sente que não conquistou nada. Talvez esteja cansado de responder o que está fazendo da vida. Talvez evite encontrar pessoas porque não quer explicar por que ainda está no mesmo lugar. Eu entendo. Mas você não é um produto vencido porque chegou aos 25 sem uma casa, um carro ou uma carreira perfeita. Você também não precisa fingir que está satisfeito. É possível aceitar onde você está sem decidir permanecer aí. Você não precisa recuperar todos os anos perdidos em uma semana. Precisa apenas parar de perder o próximo dia tentando recuperar o passado. Sua vida não será transformada por uma frase motivacional. Ela será transformada pelas decisões pequenas e quase invisíveis que você repetirá quando ninguém estiver olhando. O currículo enviado, a aula concluída, o dinheiro guardado, o pedido de ajuda, a primeira tentativa. Talvez você ainda esteja longe da vida que imaginou. Mas estar longe não é o mesmo que estar condenado. Você não destruiu sua vida. Você apenas chegou a um ponto em que continuar esperando começou a doer mais do que tentar. E talvez seja exatamente desse ponto que sua vida finalmente comece a mudar. Nos comentários, responda apenas isto. Qual é a única área da sua vida que você vai tentar mudar nos próximos 90 dias? Não precisa contar toda a sua história. Escolha uma área e transforme essa escolha no seu primeiro compromisso. Porque você não precisa resolver sua vida inteira hoje, mas precisa começar a participar dela.